Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária, tudo sobre literatura contemporânea, com Francisco Grijó, que sou eu, na verdade. Eu sou professor de literatura, sou escritor também e estamos aqui trabalhando para que a literatura seja divulgada, para que a literatura do Espírito Santo seja difundida, seja avaliada, analisada, debatida. Esse é o propósito do Vitrine Literária. Hoje a gente tem um convidado muito especial, como nós já tivemos nas edições anteriores, né? Falamos com a Sueli Bispo, com o Rômulo Felipe, com José Roberto Santos Neves e, claro, vamos falar hoje com uma figura muito importante para a poesia do Espírito Santo e para a poesia local, capixaba, mesmo sendo ele autor de apenas um livro. Mas é um livro importantíssimo, um livro que eu, Grijó, reputo como um livro representativo não só para uma comunidade, mas também para a própria poesia no seu sentido mais amplo. Mas, por enquanto, eu não vou falar com ele, não. Por enquanto, vai ficar uma expectativa por parte de quem está assistindo. Lembrando a você que o Vitrine Literária ele fica disponível no podcast do Folha Vitória e na página de vídeo, no podcast da TV Vitória e na página de vídeo do Folha Vitória, ok? Antes de a gente começar a discutir e a conversar com essa figura que está aqui do nosso lado, eu quero trazer para vocês um questionamento. É possível fazer uma literatura feminista sem ser mulher? Ou seja, é possível fazer uma literatura feminista sem sofrer os abusos que existem em relação ao feminino e, portanto, essa literatura ser uma forma de protesto em relação a esses abusos? Ao mesmo tempo, existe uma outra discussão nesse mesmo viés. É possível fazer uma literatura negra sem ser negro? E eu vou fazer a última das três perguntas. É possível fazer uma literatura que fale da periferia sem você ter vivido na periferia, sem ter experimentado os reveses e as alegrias e as tristezas e as angústias e a felicidade e qualquer outro adjetivo que esteja ligado à ideia de periferia? É possível ser um autor da periferia sem ter vivido essa realidade? A literatura, assim como qualquer outra arte, ela vive da inventividade, ela vive da criatividade, da invenção, da imaginação. Então, em tese, uma pessoa pode escrever como mulher. Um homem pode escrever como mulher. Ou seja, ele pode ter o eu lírico na sua poesia, ele pode ter um eu lírico feminino. Chico Buarque de Holanda faz isso muito, Caetano Veloso faz isso muito, Gilberto Gil faz isso muito, Edu Lobo já fez, Antônio Carlos Jobim já fez, isso para citar somente os medalhões da MPB. Mas será que quando Chico Buarque de Holanda, Caetano, Gil, etc., quando eles falam sobre a angústia de ser mulher, eles estão apenas recriando uma realidade ou eles estão expressando algo que eles conhecem? É muito provável que eles não conheçam o que é ser mulher. Por mais feminino que um homem seja, ele não é mulher. E não sendo mulher, ele pode, em tese, conseguir espelhar aquilo que uma mulher sofre. Essa é uma discussão muito importante. Muito importante. Mas a literatura, ela é vista de forma inventiva. Como se uma pessoa que não tivesse vivido determinada realidade pudesse escrever sobre ela de forma absoluta, de forma certeira. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo de Reinaldo Santos Neves. Reinaldo Santos Neves é um autor do Espírito Santo, mora em Vitória, espero que o Reinaldo um dia aceite o convite para estar aqui. Reinaldo escreveu um livro chamado A Crônica de Malemorte, um livro que foi ao ar no começo dos anos 70, que veio à superfície nos anos 70 e que fala sobre a época medieval. Será que Reinaldo conseguiria expressar
o que era o medievalismo, mesmo sem viver isso aí, essa ideia é uma ideia que se reflete no escritor. É a capacidade que o escritor tem de criar uma realidade, mesmo ele não tendo vivido essa realidade. Então, essa discussão é uma discussão que é ampla, é uma discussão que tem que ir para as universidades, é uma discussão que tem que estar nas escolas de ensino médio, nas escolas de ensino fundamental, ou seja, qual é o papel do escritor? O papel do escritor é simplesmente escrever um poema e expressar emoções? Ou é representar uma realidade? E quando é representar essa realidade, é a representação da realidade que somente ele viveu ou qualquer outra realidade? Qual é a capacidade que o escritor tem de poder realizar um trabalho, realizar um texto, uma narrativa, seja ela longa ou curta, um poema, uma crônica? Qual é a capacidade que ele tem de realizar esses elementos sem ter vivido essa realidade? É justamente a partir dessa ideia que a gente conversa hoje com Estel Miranda. Estel Miranda, que é meu amigo pessoal. Eu trabalhei com Estel Miranda quando eu fui secretário de Cultura aqui em Vitória. Não conhecia Estel Miranda, não conhecia o trabalho que ele fazia na Grande São Pedro. E quando eu fui secretário, eu, obviamente, me dirigi a São Pedro para conhecer o circuito cultural, que era chefiado na época por nossa querida Lena Kogo, e o Estel era um grande parceiro da Lena no trabalho cultural na periferia. Foi quando eu aprendi muito com o Estel, aprendi a respeitar o trabalho que era feito na periferia e descobri em Estel um artista de excelência, um artista ligado à fotografia, ligado ao cinema e ligado ao nosso programa, ao que interessa ao nosso programa, que é justamente a literatura. O Estel lançou um livro que me tocou profundamente, nós vamos falar dele, mas eu quero que Estel, ele vai se apresentar para vocês, mas eu quero que ele já fique com uma resposta para a gente. É possível escrever sobre periferia sem ter vivido a periferia, Estel? Seja muito bem-vindo, muito obrigado por você ter aceitado o convite, é uma honra ter você aqui e espero que você volte mais tarde. Quero muito, obrigado Grijó, obrigado a todos vocês pelo carinho, todos vocês que deram play, estão aí assistindo, muito obrigado. Escrever sobre a periferia é bem mais fácil do que viver ela, Grijó, é bem mais fácil do que viver a periferia, né? Eu costumo dizer isso várias vezes para alunos, eu costumo dizer isso várias vezes para as pessoas que muitas das vezes me perguntam, né, sobre esse cerne e tal. A gente lê sobre a periferia a todo momento nos jornais. A gente lê sobre a periferia quando a gente faz uma pesquisa antropológica, uma pesquisa de história, né? Eu pertenço a um bairro que, através do audiovisual do Carlos Henrique Gobi e o Hamilton de Almeida, né, conseguiram colocar em evidência, né, o que era a periferia ali naquela década de 70, transição para a década de 80, e que ficou conhecido como uma das maiores intervenções do mundo, junto com a favela da Rocinha. Isso. E algumas outras lugar de toda pobreza. Isso, exatamente, o lugar de toda pobreza, com o saudoso Hamilton de Almeida e o Carlos Henrique Gobi, que foi meu professor de roteiro, né? Nesses encontros aí do Espírito Santo. Mas escrever sobre a periferia é muito fácil e é possível, né? Não só pelas suas mazelas, não só pelo seu estado geográfico e histórico de periférico, né? De afastado do centro, de pós-subúrbio, né? Mas também para as belezas, para as potências, para a voz que a periferia tem, para a arte que ela produz, como o samba, como o funk, como a cultura hip hop. Então é super possível e eu acho que existe até uma necessidade que se fale mais da periferia, que se evidencie mais a periferia e, para além disso, que se faça jus tudo aquilo que ela produz, não só das carências, mas das potências que ela tem para oferecer para a cidade. Certo, mas se o Estel fosse um morador do centro da cidade, ou se o Estel fosse nascido e criado na Praia do Canto, mas que trabalhasse na periferia, ou seja, não viveu a realidade de ter nascido
de ter sido criado, de ter sido adolescente na periferia, será que o Estel, fora da periferia, teria o olhar que você tem? Culturalmente não, né? Culturalmente não, por motivos muito simples, né, professor? O primeiro, eu me lembro agora de quando o Denzel Washington estava procurando um diretor, né, para o filme dele, e ele fez uma exigência que o diretor fosse negro, né? E aí ele deu um exemplo muito simples, porque ele foi questionado, né? Por quê, né? Por que faria isso? E aí ele deu um exemplo muito simples, né? Que Spielberg, provavelmente, ele dirigiria qualquer filme de Hollywood muito bem. Ninguém vai teimar, né, que Spielberg fez muito bem A Cor Púrpura. E ninguém nega também que Tarantino escreveu com muita maestria Pulp Fiction, né? E Django, né? Livre, né? Mas ambos poderiam ter dirigido com muito brilhantismo um filme do outro. Mas é uma questão cultural, né? Quando você acorda às 5 da manhã e sai para trabalhar e é parado por uma viatura, né? Com uma automática na cabeça. Quando você vê parentes seus, vizinhos seus, amigos seus, que poderiam estar fazendo uma faculdade, fazendo um Enem, alguma coisa do tipo, e na verdade ou caem no tráfico e tal. Então é preciso vivenciar determinadas coisas para falar com determinada profundidade, mas em âmbito cultural, né? A literatura, ela dá essa liberdade pra gente escrever do que quiser, mas me aprofundar naquilo que é a periferia, sem sombra de dúvida, é uma vivência. Seria a mesma coisa de eu falar sobre cirurgia plástica. Provavelmente eu vou escrever muito perto do senso comum dali do ponto de ônibus, né? Que todo mundo sabe. Mas se um cirurgião plástico falar disso, com certeza tem muito mais propriedade. Maravilha. O hip hop, que é um grande movimento, né, que abarca inclusive o rap. Sim. O hip hop, ele tem todo o meu respeito. Eu tenho algumas diferenças com o fazimento, com a confecção do rap. Sim. Mas tenho um profundo respeito pelo movimento do rap. E sei o quanto ele representa para a periferia. Mas hoje, nós sabemos que o rap, ele saiu da esfera da periferia. Ele continua lá, mas ele também saiu dessa esfera. Sim. E foi para uma esfera burguesa e pequeno burguesa, e muita gente ganhando dinheiro, nada contra ganhar dinheiro. Mas a minha pergunta para você é muito simples. Você vivenciou o rap e você vivenciou no circuito cultural uma garotada que praticava o rap. O que o rap quer? Essa é uma questão. O que um garoto que faz rap, o que ele quer? Ele quer representar a comunidade dele? Ele quer mostrar a potência que a comunidade dele tem, ou ele quer aspirar justamente, sair daquela comunidade e ganhar uma vida, ter joias, carrões, blá, blá, blá. O que você me fala sobre isso? Porque o rap é literatura. Claro. Não, independentemente de um indivíduo dizer não tem qualidade ou tem qualidade, isso é uma outra discussão. Ou não, né? Isso é uma outra discussão. A discussão é, rap é literatura até pelas iniciais, né? Que é Rhythm and Poetry, né? É ritmo e poesia. O que um garoto que hoje está fazendo o rap, um garoto de periferia, o que ele quer? Eu acho que o rap, ele vira o que a gente pode chamar de aquilo que o Estado não conseguiu, né? Os exemplos vão ao largo, mas a gente pode trabalhar pelo menos com 3 expectativas, né? A primeira é de um grafiteiro. Isso aconteceu muito no grafite de São Paulo, né? Sendo um dos elementos do hip hop. E aí eles estavam vendo o grafiteiro sendo um pintor, né? Sempre andando com as latinhas, né? Uns panos, né? Uns negócios de tinta. E aí tem uma sujeira na mão de tinta e tal, aquela coisa toda. Esse é o grafiteiro, né? O camarada que às vezes domina a cidade no picho e tal. E aí começaram a ver o menino todo no ouro branco, né? Começaram a ver ele todo nos cordão. E tava naquela coisa da ostentação, né? Naquela coisa o discurso da ostentação tava muito grande. E aí perguntaram para ele, pô, mas você tá nessa, cara, ostentando e tal, a gente tem toda uma luta aqui por trás e tal. Mas a grande diferença é a seguinte, acho que a resposta dele é brilhante, né? Quando o menino vê esse estereótipo
do cara que tem condição, do cara que compra uma roupa boa e tal, ele vê isso muitas das vezes no cara que está no crime, no cara que está segurando um 556, um AK-47, porque nada chega na periferia, né? Nem saneamento, nem vaga, nem saúde, segurança alimentar, nada disso chega na periferia. Mas a 9mm fabricada em Israel chega. Então, ele tem uma expectativa de não precisar pegar uma arma para ter o que eu tenho. Né? É melhor ele desejar isso que eu tenho vendo uma latinha de spray do que ele desejar isso vendo uma arma automática que faz guerra no mundo todo. O hip hop ele tem esse poder e talvez ele atenda esse menino que quer a ostentação, que quer mas é um pouco além. A periferia, ela passa por uma ausência de Estado e aí a gente, citando Hobbes, a gente pode saber que o Leviatã não cumpre com a parte dele do contrato social, né? Não tem como, ele não cumpre. E o hip hop sim, né? O hip hop ele pode fazer daquele cara um grande músico da área fonográfica, ele pode fazer desse camarada um grande produtor, ele pode fazer desse cara um grande professor de letras, um grande professor de literatura, pode trazer ele para outras vertentes da escrita, como o próprio roteiro cinematográfico, né? As webséries, e aí a internet está aí como copyright, né? Que agora está bombando esse tipo de profissão na galera do marketing, mas acima de tudo, não era o rock, não era a salsa, não era a MPB, não era nada disso que estava na periferia. Era o rap e o hip hop e o funk e o samba e o congo que estavam lá oportunizando esses meninos estarem gastando tempo com a música, com a literatura, com a escrita e não na rua. Porque eu acho que o que a rua faz dá a missão pra gente. A igreja, o dever da igreja é ser mais interessante que a rua, o dever da escola é ser mais interessante que a rua, o dever da família é ser mais interessante que a rua. O hip hop, ele consegue fazer isso com todo o alcance que ele tem. Ele simplesmente recruta meninos para a vida. E é isso que a escrita do rap faz. Maravilha. A ideia da literatura no hip hop, ela traz uma ideia ancestral, que é a ideia da literatura no samba. Isso, claro. O samba foi marginal durante uma época. Claro. E a partir do momento que ele começou a ser feito por brancos, Chico Buarque de Holanda é um exemplo, né? Um homem branco, filho de Sérgio Buarque de Holanda, de olhos verdes, Isso. um indivíduo que toda mãe queria ter como genro nos anos 60. Até hoje. E ao fazer samba, ele desmistifica um pouco a ideia de marginalidade. Isso. E começa a dar uma aura de literatura ao samba. Uma coisa que Paulinho da Viola fazia antes dele. Mas Paulinho da Viola, negro, né? Isso. Diferente. Como ele era visto pela sociedade é de uma forma diferente. Você acha que o hip hop está ocupando esse espaço que foi outrora do samba? Não ocupando o espaço, porque eu acho que em termos de espaço, eu estou falando aí mesmo de uma ideia antropológica da música brasileira mesmo, né? Não ocupando o espaço, mas preenchendo as lacunas que faltavam, né? O samba não atinge todo mundo porque foi marginalizado durante um bom tempo. O funk hoje é o grande marginalizado, né? Porque o próprio rap em algumas esferas foi apropriado, em algumas esferas foi feita a releitura, mas o rap continua sendo rap, continua dentro da periferia, sendo produzido dentro dela e fazendo o papel que é de prática, é de salvar vidas. É isso que ele faz, né? Ótimo. Enganja pessoas socialmente. Ótimo. Hoje o mais marginalizado é o funk, né? E que também tem uma indústria gigantesca. Temos aí inúmeros MCs e DJs dentro do Espírito Santo que provam isso, né? Com letras que provam isso também. Mas não ocupar um espaço. Eu acho que toda vez que existe uma carência, não gosto muito dessa palavra, mas quando carece de que determinado espaço seja ocupado, essas tecnologias periféricas elas surgem. Ora, em modus operandi de sobrevivência, mas acima de tudo um tipo de reflexo de como a gente produz arte, de como a gente produz literatura. Ótimo. E de como a gente consegue jogar esse lirismo para fora. Perfeito. Por falar em lirismo,
eu quero que você mostre para a câmera, né? E para quem está nos ouvindo, né, no podcast. Aqui agora, dá para ver? Coloca no peito, por favor. Opa, isso. Aqui, ó. Esse livro é o livro do Estel, chamado O Evangelho Segundo os Oprimidos. Isso. É um livro que me impressionou bastante. Eu já entrevistei o Estel num programa que eu tinha na internet, um programa que era no Instagram, chamado Livro Aberto, e que voltará em breve, inclusive ligado também à TV Vitória. E esse livro, eu quero que antes de o Estel poder falar sobre ele, eu quero que você diga pra gente, Estel, onde o leitor pode encontrar esse livro para comprar? Então, esse livro aqui, vocês vão encontrar ele, @Estel Miranda, todo mundo vai me achar assim na internet, né? @Estel Miranda, Instagram, Facebook, tá lá no link da minha bio. Editora Cousa, Mestre Saulo. Beijo, querido, obrigado, grande Saulinho, possibilitou esse livro existir aqui. Editora Cousa, minha casa. E na Editora Cousa, vocês vão lá, tem uma mini story, tem vários artistas, vários escritores. Você vai achar o meu livro e, inclusive, um jabuti que veio pro Espírito Santo, né? Via Cousa. Isso aí. Estel, o seu livro, O Evangelho Segundo os Oprimidos, ele é um evangelho. Não se discute isso. O título dele dá a ideia de evangelho. E o evangelho que nós, ocidentais, conhecemos é o evangelho no qual 4 indivíduos, cada um na sua época, falou sobre o Messias, falou sobre Jesus Cristo e sobre o assassinato de Jesus Cristo por judeus e por romanos. A minha pergunta para você é muito simples e direta. O seu evangelho fala de algum Salvador? Sem dúvida alguma, eu acho que sim. Eu acho que fala diretamente, arremete a ele, é influenciado por ele. É essa personagem que é condicionado à situação de subversivo por 2 estados, não só por um, né? Ou seja, ele é criminalizado e morto, não só por um estado, mas por 2. É um que andava no meio dos seus, né? Ou seja, ele visitava pessoas que tinham mais condições que ele, mas andava no meio dos seus para trocar oralidade, para falar do dia a dia, inclusive através de parábolas, inclusive através de exemplos, né? E é esse camarada que, por mais que não faça milagre, mas ele consegue multiplicar o pão com um salário mínimo, pagar aluguel, né? Ele consegue fazer com que os filhos não entrem no tráfico e vão para a faculdade, com toda a dificuldade do mundo, com tanta escadaria para subir para chegar em casa. Eu acho que é o salvador de que está dentro de cada um. Maravilha. Né? Eu acho que é por aí. Olha, mais uma vez eu faço esse programa e aprendo com o entrevistado. Aprendi com todos eles que estiveram aqui e aprendo constantemente com o Estel. Agradeço muito a sua participação. Muito obrigado. Agradeço aos ouvintes que estão aqui, né? Que estão aqui acompanhando o Vitrine Literária. Muito bom. E não se esqueçam, você encontra no site da Editora Cousa ou no Instagram do próprio Estel, Isso aí. O Evangelho Segundo os Oprimidos, um livro seminal. Muito obrigado, Grijó. Obrigado mesmo. Tá aqui, Editora Cousa, Saulinho, entra lá no link da bio, todo mundo vai ver. Valeu, Saulo. E, gente, até a próxima edição do Vitrine Literária, tudo sobre literatura contemporânea com Francisco Grijó. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.